Olá, sejam bem-vindos ao Ligado na Universidade. Na edição de hoje vamos falar sobre as perspectivas para 2017 da USP aqui em Bauru. A USP mantém duas unidades na cidade. Uma delas é a Faculdade de Odontologia de Bauru, a FOB, que oferece as graduações em odonto e fonoaudiologia e diversas opções de pós-lato e estrito sensu. Além disso, a faculdade é reconhecida internacionalmente por conta das pesquisas que desenvolve. A outra unidade é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais, o Centrinho, referência no tratamento de malformações nas regiões do crânio e da face, especialmente a fissura lábio-palatina. O hospital já atendeu mais de 100 mil pacientes desde que foi fundado. E para falar sobre as perspectivas para 2017, estamos recebendo aqui a professora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, que é diretora da FOB e atual superintendente do Centrinho. Professora, com esses dois cargos que demandam bastante trabalho, mais do que nunca queria agradecer por ter aceito o nosso convite, ter arrumado um tempinho na sua agenda para conversar aqui conosco. Sempre é um prazer estar aqui na TV USP Bauru e também poder conversar com a nossa comunidade, não só de Bauru, como da região, e falar um pouco do nosso campus e das nossas atividades aqui na FOB e no Agarac. Professora, antes da gente falar sobre 2017, esse ano está começando, eu queria que a senhora fizesse um balanço de 2016. Como que foi 2016 para a USP, principalmente para a USP aqui em Bauru? Olha, claro que a gente no início do ano passado estivemos aqui com vocês e falamos dos nossos desafios. Até então, toda vez que nós prospectamos alguma coisa no nosso país ultimamente, está muito difícil de ser uma prospecção que possa minimamente 50% dela se concretizar. Mas, felizmente, o que venceu aqui do nosso campus foi, primeiro, a comunidade entender o momento que a universidade passa, não só a universidade, mas como o Estado, o nosso país, e que com gestão, não é, e com a colaboração de todos, nós passamos um ano, do ponto de vista de atividades, sem que houvesse comprometimento de nenhuma das nossas atividades, tanto que beneficiasse os nossos estudantes de graduação e pós-graduação, como naquelas que beneficiam a nossa população, que são os nossos atendimentos. Então, eu acho que posso dizer que, apesar de todo o cenário nacional e, de uma certa maneira, até instabilidade internacional, com a ocorrência do que está acontecendo ali no Oriente Médio, principalmente, e que tem reflexo, claro, né, as turbulências da América do Norte, que hoje já estão nos atingindo de maneira mais, ainda não significativa, mas virão, né? Eu acho que foi um ano extremamente positivo do ponto de vista daquilo que nós fizemos e pudemos concluir. Tivemos um upgrade de verbas, inclusive, para o nosso campus, onde nós recebemos 2.300.000 da reitoria para concluir as obras do Centro Integrado de Pesquisa número 2, que é o CIP2, e que estamos com perspectivas de colocar na nossa agenda de inaugurações para este ano. E também a complementação dos recursos para a completa reforma da clínica de fonoaudiologia, que há 20 anos era um pleito lá do campus. Sabemos que, não quero aqui fazer julgamentos daqueles que mantesteram, muito pelo contrário, a gente sabe que a FOB, o campus do Bauru, pela integração tanto da FOB, do Agarac e a prefeitura, tem feito uma gestão de compartilhamento de recursos, de capacitações e tudo mais, mas nesse momento houve entendimento da reitoria para nos atender também nesse sentido. Então nós temos mais ou menos 1,5 milhão também aportado para a reforma completa da clínica de fonoaudiologia, que se iniciou no final do ano passado e agora esperamos que até meados, pouco mais, falando de obras, a gente não pode dar uma data final, mas a expectativa até setembro, outubro também ela esteja concluída. Isso, sem dúvida alguma, são dois grandes feitos que startaram em 2016 e que podemos dizer que, para nós aqui, a crise foi entendida como trabalho, fazendo mais com menos, e não refuto isso a mim, mas a toda a nossa comunidade que entendeu este momento e valoriza o trabalho, o emprego que tem, né? E percebe que trabalharmos bem, todos nós somos beneficiados. Então eu fecho assim, um balanço de 2016 como um ano de muito trabalho, mas de conquistas oriundas deste trabalho. A senhora acredita que o pior já passou, como muita gente diz? Olha, eu sou otimista. Eu sempre digo nas minhas aulas para os meus alunos,
eu sempre, e em casa, né, para minha filha principalmente, eu procuro sempre enxergar o lado mais cheio do copo e não o vazio. Claro que toda essa efervescência política, econômica que o país, e repito, o mundo passa, e principalmente no Brasil, mais diretamente relacionada à corrupção, não é? Tem reflexo, sobretudo, na gestão pública. Eu acho isso excelente. E que as gerações veem que o fácil, o que é sem trabalho, não será mais possível ser contemplado, principalmente se isso envolver recursos públicos, que digo que são meus, seus, nossos. E essa mudança cultural, até na minha fala, no discurso das formaturas do final de ano de 2016, tanto no curso de odontologia de fonoaudiologia, eu disse que os pais, ao caminhar nos nossos campos, eles percebem que aqui nós prezamos o que é público. Que entrassem nos nossos banheiros, nas nossas clínicas, nos nossos anfiteatros e vissem que nós procuramos cuidar daquilo que não é só meu, mas é de todos aqueles que hoje e amanhã usufruirão dos benefícios que o campus USP Bauru oferece a eles. Então, é um restaurante agradável, ambientes que os alunos podem ficar com tranquilidade, salas de aula que eles têm refrigeração, que eles têm... Então, assim, se você andar de uma maneira geral, infelizmente, eu digo isso até um pouco com uma tristeza no coração, porque em outros órgãos públicos, sobretudo na área de educação, você não vê essa qualidade naquilo que a gente oferece para os nossos estudantes. Então, o que eu vejo é que, no lado cheio do copo, mudanças sim estão ocorrendo, tem que mudar a cultura e aqueles que não se adaptarem a essas mudanças estão fora. Não conseguirão progredir, quer seja na carreira, quer seja na sua vida de convivência social, porque aquilo que não for tratado, sobretudo o bem público, com respeito, ética e moralidade, certamente as consequências virão, e consequências que eu refuto como tem que ser realmente fortes e firmes, porque o país e os recursos que nós temos, que já mostramos que são finitos, não admitem mais isso. Então você vê alguém na rua, por exemplo, com o cachorrinho fazer suas necessidades na grama do vizinho e não recolher, não dá mais para ficar quieto. Não dá mais para a famosa lei de Gerson ser declamada de norte a sul do nosso país. E eu vejo isso como positivo e reafirmo. Com o trabalho, nada sobreplanta o trabalho. Então, se você trabalhar com o que você tem, e hoje nós temos muitos recursos aqui para poder trabalhar muito bem, nada vai suplantar. Vai mudar o reitor? Vai, mas aqueles que trabalham serão privilegiados. Porque nenhum gestor, seja ele qual for, de segmento político qual for, a não ser que ele seja medíocre, ele deixará de valorizar aqueles que trabalham. Então, eu acho que contra o trabalho, não existe nada que possa ir contra. E como eu acredito nas pessoas, e acredito nas pessoas, principalmente aquelas que trabalham e reconhecem e valorizam aquilo que elas têm, eu acho que nós vamos passar, os momentos não serão fáceis, mas com trabalho nós vamos vencer, assim como nós vencemos em 2016. Professor, em 2016 acho que houve um divisor de águas ali, que foi o PIDV. Queria que a senhora falasse dos impactos, tanto na Folha, esse respiro que deu para a Folha aqui da USP, quanto os impactos práticos, que a gente sabe que reduziu o corpo, mas a senhora disse que foram mantidos os serviços. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse PIDV. É claro que quando você fala em demissão de pessoas, é polêmico em qualquer segmento, seja ele no privado ou no público. E, lamentavelmente, nós vimos grandes segmentos da sociedade, como os Correios, a Petrobras, com programas iguais ao da USP. E acho que a USP, Banco do Brasil, mais recentemente, e a USP deu, digamos assim, um passo ousado. Eu acho que ser liderança, e aí eu vou refutar isso ao nosso reitor, é você tomar algumas decisões que, se num primeiro momento são polêmicas, ele tem que ter uma decisão como gestor. Quer dizer, se não houvesse o PIDV1 e agora o PIDV2, provavelmente hoje nós seremos muito próximos a sermos um Rio de Janeiro, uma UERJ, por exemplo, onde os servidores lá estão recebendo, eu tenho amigos que são docentes da UERJ, com carreiras como a minha, já com 30 anos de UERJ, que recebem o salário em 8 parcelas. Quando recebem? Não receberam o 13º. E eu posso dizer que
essa crise toda, que a USP hoje não deve para ninguém, então os nossos credores recebem rigorosamente em dia, os nossos servidores recebem rigorosamente em dia, os seus direitos trabalhistas, então vai estar de férias, o terço de férias vem certinho, nas datas certas. Então, assim, isso é gestão. Então, o professor Zago e toda a equipe que o apoia na gestão teve a coragem de encampar o PIDV1 e o PIDV2. Claro, isso nos deu um fôlego, só que com as mazelas da economia, nós não tínhamos ideia naquele momento que delineamos o PIDV1 em 2015, né, que o que nós economizaríamos seria reabsorvido pela falta de arrecadação do CMS. Estamos declaradamente em todos os segmentos, você infelizmente é ruim também e triste você ver, basta andar pelas ruas de Bauru, você vê o número de imóveis comerciais que estão fechados para alugar, alguns infelizmente já depredados. Então assim, é triste, é como se visse uma cidade indo a ruínas e que, claro, o poder público tem que tentar reivindicar, mas nós temos limitações, o país está passando um momento difícil. Então, esse momento difícil impediu que o PIDV1 fosse mais sucesso do que foi. Foi sucesso por quê? Porque permitiu que nós conseguíssemos manter os salários de todos os servidores em dia. Por que o PIDV2? Porque, neste momento, alguma coisa tem que ser feita. Hoje ainda, digamos assim, o gargalo na economia da universidade é o excesso de servidores, não na área técnica, mas mais na área administrativa. Então, na gestão anterior foram contratados aproximadamente mais de 2.000 servidores administrativos. E nós, em alguns segmentos, nós temos locais que o próprio ambiente de trabalho não consegue nem acomodar as pessoas que estão alocadas lá. Então, claro que quando você tem um PIDV, que é voluntário, você não tem como planejar quais são as áreas que vão sair ou não. Exceto que nesse segundo ficou restrito, não foi possível para aqueles que eram ligados à área hospitalar, no caso aqui o Agarac, que eram os médicos, os atendentes de enfermagem, os enfermeiros, porque é um segmento que ainda demanda um investimento de pessoal, né? E nesse momento não há recursos, porque o reitor entendeu que quando uma universidade, cuja sua atividade fim é a formação profissional, a qualificação de uma juventude que precisa de uma profissão, ela tem uma demanda reprimida de 248 docentes aproximadamente, como é que ele vai justificar para a sociedade, não que não seja importante contratar médicos para o centrinho, contratar enfermeiros para os hospitais da USP, se eu preciso fomentar minha graduação? Que na Constituição e na lei que fez com que a universidade fosse implantada, mostra que a atividade fim é a formação profissional. Então, mais uma vez, o gestor tem que ser uma liderança. E ele optou por apoiar atividades da graduação. E, alinhado ao reitor, nós aqui estamos alinhados nesse sentido. Então, nós procuramos trabalhar com a graduação, embora também, agora eu vou falar um pouquinho do Agarac, graças ao apoio das pessoas, nós estamos trabalhando bem, mas precisamos sim, temos demandas importantes de médicos que precisamos contratar, que ao longo desse tempo, também com a conversa da aposentadoria, as mudanças nas normas da aposentadoria, aqueles que estão na iminência de se aposentar ou se já poderiam se aposentar, estão buscando aposentadoria. Isso é natural, cada um tem que pensar o que é bom para si. E nós estamos buscando, levamos os pleitos do hospital ainda o ano passado, em outubro, para o reitor, e ele entende que para suprir, por exemplo, a necessidade de médicos do hospital, a Secretaria do Estado da Saúde é que tem que suprir. Então foi feito um pedido que até o momento não nos foi respondido, mas nós estamos trabalhando para que isso aconteça e da melhor maneira possível, que os serviços não sejam comprometidos, e que não foram. Né? Principalmente pessoas pouco informadas, sobretudo lá no hospital, que está caindo o movimento. Está caindo o movimento porque, primeiro, hoje, ao contrário do que anos atrás, existem 28 centros no Brasil credenciados para atender pacientes com fissuras e outras alterações. Os deficientes auditivos são mais 25 centros e que, por uma lei federal, eu não posso, por exemplo, usar um recurso do SUS para um mesmo paciente em 2 serviços. Isso é improbidade administrativa, que tem sanções tanto para o gestor, como para o próprio paciente. Então, o paciente que vem de um estado onde o SUS credenciou uma unidade para atender fissura, eu não posso atender mais aqui no hospital.
E a mesma coisa do deficiente auditivo. Nós estamos cumprindo a lei, fomos aos promotores da cidade, que acompanham a legislação e que, claro, acompanham e fiscalizam essa gestão, e mostramos para eles a nossa realidade, eles entenderam muito bem. Os recursos são finitos, o SUS também não tem pagado para os pacientes aquele TFD, que é para eles se deslocarem, e isso gerou uma queda na vinda de pacientes, e nós estamos fazendo essa reengenharia até para que nós possamos atender bem aqueles que podem vir. Então, como em qualquer programa de gestão, como é que você se planeja para você crescer ou para você poder fazer um atendimento de qualidade? É aquele crescimento ou aquele atendimento que eu chamo de caracol. Você vai atender os mais próximos, então com isso você inibe faltas, por falta de recursos para a paciente não vir, não é? E vai gradativamente, à medida que você atendendo aqueles que estão mais próximos, você vai se distanciando, como se fosse um caracol, até que você tenha o seu limite orçamentário e falar, olha, eu posso atender até aqui. Então hoje, entendemos, depois desse ano no Centrinho, que eu vou falar depois com mais detalhes para vocês, nós entendemos que nós temos que partir para uma regulação, ou seja, a entrada, assim como é feita aqui na Clínica de Fonoaudiologia da FOB, será feita pela Diretoria Regional de Saúde 6, que é de Bauru, e estamos com conversas adiantadas já para que isso aconteça para os serviços que são oferecidos no Centrinho e claro, adequando ao nosso atendimento aquilo que nós podemos fazer. Então, os recursos são escassos, nós temos limitações e temos que priorizar também aqueles pacientes que valorizam. Nós temos, infelizmente, situações no hospital, pacientes que têm cirurgias agendadas e com toda a dificuldade com o agendamento, não nos comunicam que não virão, por motivos, e quando nós vamos nos informar, o paciente já foi operado na sua cidade, porque ficou mais barato operar lá do que, às vezes, o deslocamento. Mas não nos deu chance de chamar um outro da fila. Então, é para coibir essas situações que nós estamos fazendo uma gestão nesse sentido lá no hospital e que eu acredito que em pouco tempo nós vamos organizar de uma maneira que ele vai estar pronto para receber a Faculdade de Medicina da USP de Bauru. Professor, vamos fazer um breve intervalo, ligado na Universidade, volta já já. Estamos de volta com Ligado na Universidade, recebendo aqui hoje a professora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, que é a diretora da FOB, superintendente do Centrinho. Professora, a gente está começando também o ano com uma nova gestão municipal, novos prefeitos, vice-prefeitos. Qual que é a interferência, a influência? A senhora acredita que tem alguma influência aqui para a gente aqui na FOB? É claro que a FOB, por ser uma autarquia pública, ela tem um compromisso social enorme com o município onde ela está alocada, no caso, Bauru. Não é? A nossa relação é extremamente sempre foi positiva com o prefeito cedente, no caso o Rodrigo Agostinho, as secretarias de uma maneira geral, sobretudo a Secretaria da Educação e da Saúde, onde nós tínhamos mais interfaces de trabalho. E até ainda hoje eu estou pedindo uma agenda com o prefeito Gazeta e com o secretário da Saúde, com a secretária do Desenvolvimento da cidade, que é tecnológico, eles estão falando de um parque tecnológico. Nós vamos colocar toda a nossa expertise de docentes e a nossa capacidade de gestão nessa área também, para que nós possamos colaborar efetivamente com o município, no sentido de os serviços que a FOB presta serem parceiros do município. Eu acredito que, claro, não é? Aquela, já dizia minha avó, vassoura nova limpa melhor, né, enquanto é nova. E guardadas as proporções, a gente sabe que o atual prefeito ele vem com propostas no sentido de levar Bauru num novo patamar. Não significa que o outro não fez grandes coisas, mas é claro que os desafios do poder público são enormes, né? Nós temos leis que temos que segui-las, e às vezes nem sempre elas nos dão a agilidade necessária, por exemplo, numa gestão, principalmente na área de saúde, que a gente está mais envolvido. Mas eu creio que o prefeito Gazeta está com uma proposta e a FOB é parceira, sempre será. E nós acreditamos agora numa conversa mais próxima de estabelecer algumas parcerias mais efetivas para que nós possamos, com a nossa
força de trabalho, contribuir para melhorar a vida da população bauruense. Ainda sobre as perspectivas da FOB para esse ano, a FAPESP teve aquela grande perda de 120 milhões. A senhora acha que isso vai afetar diretamente o que é feito aqui na FOB, professora? Esperamos que não, porque nós temos um time de docentes e pesquisadores que tradicionalmente captam muitos recursos da FOB. Só para dar um exemplo para vocês, a instituição tem direito a 10% a título de verba institucional de tudo que a FOB capta da FAPESP, não é? Nos anos, desde 2014, quando eu assumi a direção, nós temos, em média, por ano, esses 10% está oscilando entre 250 a 400 mil reais. Significa que nós estamos captando, em média, entre 2,5 milhões e 4 milhões. Claro que agora o gargalo deve se estreitar. Lamentavelmente, esses 120 milhões foram tirados de uma maneira abrupta dos cofres da FAPESP, mas ainda está havendo uma conversação, a comunidade científica tem se manifestado, não que os institutos de pesquisa do Estado não sejam tão importantes quanto, agora nós estamos fazendo uma parceria com o Instituto Butantan e eu tive a oportunidade de estar mais próximo lá, realmente eles têm uma contribuição importante, mas a gente tem que olhar outras fontes de recursos, e não descobrir os pés para cobrir a cabeça. Então é essa a questão e esse é o desafio da comunidade científica. Mas eu acho que no final as coisas vão realmente se apertar. Mas, como digo, eu acredito na força de trabalho dos nossos professores pesquisadores. E nós vemos que a FOB hoje é pequena proporcionalmente com as outras unidades da USP. Sim. Mas ela, ao longo da sua história, capta recursos de uma maneira bastante significativa da FAPESP e de outros órgãos de fomento, como o CNPq, mais miúde de outras, até do exterior, mas realmente a gente fica numa expectativa, embora eu volto a dizer, eu acredito na força dos nossos docentes para poder, ainda que o recurso esteja mais apertado de se conseguir, mas que possa se conseguir para a gente poder continuar nosso trabalho de pesquisa, que a FAPESP é fundamental. Eu acho que a FAPESP tem um papel não só para o Estado de São Paulo, mas para o Brasil. 65% do que é produzido no Brasil em termos de pesquisa de qualidade, ela sai do Estado de São Paulo. E eu arrisco a dizer, sem medo de errar, que muito em função daquilo que a FAPESP financia e apoia os pesquisadores do Estado de São Paulo. Então, momentos de economia difícil, hoje, por exemplo, na Folha está o rombo do governo, não é? O governo, digamos assim, que ele tem vivido no cheque especial, não é? E isso não se sustenta, então, e é o quê? Eu acho que a grande crise do nosso país, sobretudo no poder público, é gestão. Os gestores tinham que ser preparados, tinham que entender que é como em casa, você tem uma receita, se você gastar mais do que a sua receita, você um dia vai quebrar, não é? Então, e o recurso é finito, infelizmente. E eu espero que as coisas mudem, mas a gente percebe que com uma gestão consciente, você também compartilhando com a sua comunidade, que não é tomar para si só a decisão tem que ser nossa. Olha, eu vou deixar por exemplo, de te dar uma resma de papel, mas em troca eu vou climatizar todo o nosso ambiente. Poxa, cada um deixando, então eu acho que isso é válido e, enfim. Mas vamos esperar que não haja tanto impacto, mas com certeza é um grande golpe, 120 milhões a menos nos cofres da nossa Fundação de Apoio à Pesquisa, nossa querida FAPESP. Para a gente fechar esse bloco falando da FOB, a senhora falou antes do CIP2, que é uma meta que pretende inaugurar aqui, começou lá em 2016. Tem outra meta prática que vocês pretendem para a FOB para este ano de 2017? Vou repetir aqui, talvez de uma maneira bastante ousada, a Faculdade de Medicina da USP de Bauru. Eu sou uma defensora, tenho trabalhado para isso, claro que não depende só da nossa vontade, do nosso trabalho, mas eu creio que tanto os órgãos centrais da universidade já estão sensibilizados, já entenderam que é possível isso acontecer, sobretudo com a estrutura que nós temos, não só da FOB, mas também do Hospital de Reabilitação Pneumonias que nos faz o nosso centrinho, e seria uma solução para que nós possamos, inclusive, colocar em funcionamento este prédio
10 andares, não é? Que está, digamos assim, aparece no cartão postal da cidade, que é a Avenida Nações Unidas, e que, como cidadã e gestora pública, me incomoda muito ele não estar sendo utilizado com a finalidade com a qual ele foi construído. Professor, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre a Faculdade de Medicina de Bauru, a futura Faculdade de Medicina. O Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a professora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, que é a diretora da FOB, superintendente do Centrinho. Professor, no bloco anterior a gente terminou falando sobre a futura Faculdade de Medicina, um sonho aqui para a cidade. A senhora acha que 2017 pode ser um ano decisivo para esse projeto? Pelo menos para mim é. Eu acho que de tudo que a gente já conversou, não só aqui no nosso campus, mas fora, nos órgãos centrais, eu entendo que há assim, uma boa aceitação por parte do nosso reitor para esse projeto, até porque traria um alento para as soluções para as situações que nós temos hoje no Centrinho, sobretudo, que é a falta de médicos, não é? Não que isso vai resolver tudo, o problema de saúde da cidade, da nossa região, mas sem dúvida alguma, uma faculdade de medicina hoje, e com os recursos que nós temos já para fazer funcionar o Centrinho, seria, digamos assim, praticamente a universidade não incrementaria gasto nenhum. Mas os professores? Hoje existe uma portaria da Pró-Reitoria de Graduação que você pode compartilhar um professor em 2 unidades da USP, e a USP dá um aporte financeiro para o professor. Nós já temos colegas, inclusive de Ribeirão, que já se dispõem a vir, se realmente a Faculdade de Medicina acontecer aqui em Bauru. Temos o nosso staff de professores da área básica, da FOB, que teriam plenas condições, o campus tem plenas condições de receber mais estudantes hoje, na parte do nosso restaurante, da nossa infraestrutura, enfim, os teatros, os laboratórios, com pequenos ajustes, quer dizer, e que esses ajustes não são feitos em 2017 e em 2018, podemos fazer ao longo dos 6 primeiros anos da faculdade. A mesma coisa acontece o aporte, eventualmente, que o Estado teria que fazer, no caso de poder pôr para funcionar também o hospital, o prédio, né? E, digamos assim, o parque de hospitais que nós temos na cidade, que são hospitais de referência nas suas áreas, e que, claro, com isso nós preservaríamos a excelência do atendimento do Centrinho naquilo que ele é bom, que é o tratamento das anomalias craniofaciais, e com uma inserção. A USP tem 3 odontologias, por que não pode ter 3 medicinas? E repito, existe um orçamento já do Centrinho que passaria a ser da Faculdade de Odontologia, de Medicina da USP de Bauru. Claro que tem o senão político, eu tenho certeza que as forças políticas da cidade nos apoiam. Eu conversei alguns momentos com o deputado Pedro Tobias, que vê com bons olhos essa iniciativa. É da área de saúde, né? É da área de saúde. Claro, e é uma pessoa que tem ajudado a nossa cidade e região nessa área, mas política não é o meu campo de atuação, não é? E vamos deixar essa parte para aqueles que vão decidir, mas na minha visão, daquilo que eu já tenho feito como gestora, e hoje, após um ano à frente do hospital, no Centrinho também, à frente da FOB, eu tenho convicção que, se não for agora, vai ser difícil depois, porque nós temos... mas é crise, a USP está mandando gente embora, mas o Centrinho ainda vai sobrar 600, vão ter lá, nós vamos ter no Centrinho 600 servidores, não é? Que são na Universidade de São Paulo, que continuarão na Universidade de São Paulo, e que eu particularmente me sentiria muito orgulhosa de fazer parte de um grupo de servidores da Universidade de São Paulo que vai trabalhar numa faculdade de medicina que é um anseio da nossa cidade, da nossa região, sem contar o que isso vai significar para a economia da cidade. Um curso de medicina é um curso diferenciado. Sim. E há uma demanda, não é? Claramente a gente percebe que há uma demanda de médicos para o país, e quem é que não quer fazer uma medicina na Universidade de São Paulo? Então, eu, enquanto for gestora, enquanto eu estiver aqui, eu estarei trabalhando em prol dessa causa, e sou otimista. Eu espero
num futuro não muito distante, poder, juntamente com as forças políticas e também com o gestor maior da universidade, que é o nosso reitor, se Deus permitir, anunciar para a nossa cidade, para a nossa região, a abertura da faculdade aqui. Eu acredito nisso, estou trabalhando para isso, mas, repito, não depende só de mim, não depende só do professor Zago, depende de todas as forças para que nós possamos alcançar esse patamar. E não só aquela, mas está em crise, é na crise que você planeja bem, e planejando bem, você sabe onde você quer chegar. Você sabe onde você quer chegar, fica mais fácil você saber onde aplicar os recursos, e os recursos existem. Nós temos um orçamento que é do hospital, que passaria a ser da faculdade. Então, quer dizer, qual é o aporte maior que haveria nesse sentido, não é? E com tudo aquilo que a faculdade trará para a cidade. Sem dúvida alguma, hoje Bauru não seria Bauru se não fossem as universidades que aqui nós abrigamos. Bauru é privilegiado, porque tem 2 universidades públicas, não é? Muitas privadas, e que trazem um grande aporte não só de pessoas da nossa cidade, mas da nossa região. Nós vemos constantemente ônibus aí de estudantes que vêm de várias cidades todos os dias, e que eu admiro muito a vontade desses estudantes de outras cidades estarem aqui estudando. E esse é o nosso papel enquanto gestor, quer dizer, enxergar não amanhã, não depois, mas lá na frente. Eu tenho certeza que, se não for agora, não é? Espero que alguém encampe essa bandeira, mas eu estou otimista, volto a dizer. Eu espero que ainda neste ano nós possamos anunciar algo efetivo em relação à Faculdade de Medicina da USP de Bauru. Professora, só para a gente finalizar, a senhora falou da questão do centrinho. Está fechando esse ano aí, eu acredito que o balanço não está fechado, mas queria que a senhora fizesse uma avaliação final sobre esse processo aí do centrinho, essa até mudança de perfil, a regionalização, essas economias no orçamento. Queria que a senhora fizesse um balanço, só para a gente finalizar, sobre essa mudança de perfil do centrinho, quanto que isso está economizando para a USP, para o centrinho, para a gente fechar nosso programa. Na realidade, não é só a economia, eu acho que a gestão do centrinho, e eu entrei lá o ano passado, por uma decisão do magnífico reitor, e estou lá, agora dia 13 de janeiro fez 1 ano, e nós vimos que o centrinho vem de uma história de êxito. Este ano ele completa 50 anos, agora no próximo Conselho Deliberativo nós vamos, inclusive, anunciar o selo comemorativo, que fará parte de uma série de solenidades de eventos que nós vamos fazer ao longo deste ano para comemorar isto. Mas a realidade é outra. O centrinho ele começou numa época que as leis eram outras, enfim, muita coisa mudou, e a gestão do centrinho não se adequou a isso. Então, neste ano nós temos grandes desafios, mas eu tenho grandes parceiros lá dentro. Nós elencamos uma comissão de gestora que me ajuda muito, que são profissionais historicamente envolvidos com o hospital, não só na gestão, mas no trabalho. Então, é o que eu falei para você, você conhece melhor as pessoas quando você começa a saber o que acontece lá dentro. E por meio dessas pessoas, nós começamos a detectar algumas situações, e uma delas hoje, que é muito problemática, o dinheiro que hoje a gente tem lá não dá para atender gente do Brasil inteiro, é uma realidade. Quer dizer, e além do que, o centrinho ele carecia de regras, então se o paciente faltava, ele queria, e não nos dava uma falta injustificada, por exemplo, ele queria voltar semana que vem e ficava... Então hoje nós fizemos regras em comum acordo, aprovadas pelo Conselho Deliberativo do hospital. Todas essas regras a gente tem tido cuidado, eu tenho procurado conversar, volto a dizer, com os promotores que fazem a gestão dos hospitais, gestão dos deficientes aqui na cidade, passando para eles as nossas decisões, para que eles estejam alinhados também com a nossa realidade. E isso fez com que nessa reengenharia, né, e claro, as pessoas diminuiu o movimento de pacientes, diminuiu porque o país está em crise, as pessoas não têm dinheiro para viajar, o SUS não está pagando para eles virem, alguns que vêm judicializados. Então são situações que nós temos administrado, e ao longo desse tempo nós fomos fazendo rearranjos no hospital, de modo que em dezembro, tinha fechamento até outubro, nós economizamos ao longo de 1 ano, 10 meses de gestão frente ao hospital, aproximadamente 9 milhões, que é quase 1/12 do orçamento do hospital.
Eu economizei? De maneira nenhuma. A comunidade Agará que economizou. Entendeu aonde haviam gargalos, aonde haviam excessos, nós fomos ajustando, isso foi sendo assimilado de uma maneira mais fácil por alguns, de maneira nenhuma por outros, mas a gestão é isso, você, quando faz uma gestão séria e comprometida com os resultados e com a qualidade, você não dá para agradar todo mundo, não é? A gente sabe que regra existe para mim e para você e ela tem que ser aplicada. Sim. E é isso que nós estamos fazendo lá. Eu espero que a necessidade, sim, de uma regulação da entrada dos pacientes, nós estamos conversando, repito, com a DRS6 nesse sentido, também com a conversa sendo alinhada com o Ministério Público, eu acho importante, não é? E esperamos cada vez mais com o apoio de todos, principalmente e também da comissão que me apoia na gestão lá, que nós possamos concluir e preparar o hospital. Hoje eu tenho certeza, se alguém entrar no meu... Claro, eu não quero ser eterna lá, eu acho que é outra cultura que a gente fez questão de mudar no hospital, é a renovação. A FOB tem uma tradicionalmente renovação nas chefias de departamento, sim, na diretoria, isso também não era uma cultura que existia no hospital. E a gente pretende... Claro, 2 anos, 3 anos, as pessoas têm oportunidade também, porque quando você passa a ser gestor, você tem uma visão diferente da instituição e entende as limitações que às vezes nós temos, as dificuldades que nós temos. Então, e aí é uma maneira também de você estar envolvendo todo mundo numa meta de resultados. E eu vejo que o Centrinho tem muitos trabalhadores, pessoas dedicadas, pessoas que não seria diferente, tem o nome que tem, mas o momento hoje é outro. E nós estamos... abraçamos essa missão e enquanto for assim, a gente vai estar trabalhando para que possamos alcançar nossos objetivos, sobretudo pensando na qualidade, na preservação e também naquilo que o hospital faz. Eu acho que o Centrinho hoje ele está pronto para receber a Faculdade de Medicina. Professora, de novo queria agradecer por a senhora ter aceito o nosso convite, desejar boa sorte aí. O trabalho não é fácil, mas desejar boa sorte para a senhora. Muito obrigada e eu agradeço a vocês mais uma vez e a oportunidade de estar aqui falando com todos vocês. Muito obrigado. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.